Vou deixar registrado aqui. Só quero perguntar, de quantos dias de informações estamos falando aqui? Quantas ocorrências, meritíssimo? Eu acho que não são dias, mas sim trocas de mensagens, na verdade, essa é a pergunta. Cinco, meritíssimo. E essas trocas faziam parte da fase de divulgação de provas? Com certeza, meritíssima. Elas também estão dentro do período abrangido pela acusação neste caso. A ideia é revisar todas essas páginas? A intenção, meritíssima, e é por isso que eu forneço esse resumo, é que eu forneça os dados da extração do celular, para que eles tenham isso e possam verificar com os próprios registros deles, o que é útil, eu acho, quando estamos fazendo resumos, especialmente considerando como a lei está escrito. E então as páginas de resumo, que estão em tabelas muito mais fáceis de ler, seriam o que eu apresentaria ao júri. É um resumo, e ali estão a data e a hora, mas está feito de uma forma mais fácil para todo mundo entender. Assim conseguimos passar por isso muito mais rápido. E então? Então parece que há pelo menos 117, 118 até 125. Tá certo? Certo. Sim, eu pensei que a senhora estava se referindo especificamente ao 117, meritíssima. Também há informações de linha do tempo dos telefones relacionadas ao dia 10 e ao dia 11 que eu pretendia abordar também. Podemos muito bem abordar tudo. Há um resumo nesses outros conjuntos? Não, meritíssima. Se não houver um resumo, minha intenção é apenas perguntar a Sargento Amundsen sobre casos específicos nesses. Eu forneço a maior parte do material só para que, novamente, a advogada Zachar e a equipe de defesa tenham o contexto das coisas e assim todo o registro seja disponibilizado. Esse é o problema, meritíssima. Tudo bem. Então, na verdade, estamos falando apenas do 117 aqui, esse é o problema, e do 118. Não sei se o senhor tem alguma objeção. Do 118 ao 125, esses parecem pacotes de informações que foram... Parece que são 126 e 127, 128, está correto? Sim, 125 é um documento resumo do 124, novamente, para que seja mais fácil de ler. O outro problema com o qual acho que estávamos tendo dificuldades quando a advogada Zacher estava apresentando imagens ou mensagens do Facebook meritíssimo é esse. Está no horário universal, então dizemos, subtraia 5 ou 6 horas, conforme o horário de verão. Acho que isso está confundindo o júri e a testemunha. Então, nem todos esses são provas que pretendo exibir, mas são informações que pretendo analisar. Senhor Zacher. Bem, meritíssimo. O problema aqui é que esses são documentos que foram alterados e gerados pelo Estado com o propósito de serem apresentados no julgamento. Um depoimento do investigador Sargento Amundsen aqui. Que depoimento? Você está apresentando isso como sendo os depoimentos dele? Estou apresentando como provas que estão sendo trazidas por ele, assim como as provas trazidas por ele, interrompidas pelo Estado e apresentadas como evidência. São as declarações da senhorita Dykman. Isso não foi apresentado a nós antes do julgamento, meritíssimo. Isso é uma violação de divulgação prévia de provas. 97123, para não. Declaração gravada relevante de testemunha da lista do Estado. Também contém evidências de outros atos que nunca foram apresentados ou discutidos, apesar de termos outro. Temos uma moção em Lemon A em que ficou acordado que o Estado não apresentaria outros atos, a menos que houvesse discussão judicial prévia.
Incidentes em que o Estado tenta retratar a senhorita Dykman como distribuidora de comprimidos ou receptora de comprimidos não ligados a este caso. Oxicodona ou se ela recebeu ou não medicamentos para a dor da mãe depois que o Sr. Pedrin a agrediu, veja bem, isso é uma conduta. Eles não são relevantes. Não são relevantes. Mostre como isso seria admissível à luz de Sullivan. As próprias declarações que o Estado também vai apresentar constituem prova de ouvir dizer. Temos declarações de Becky Ehlers, temos declarações do Sr. Pedrin. Eu não tive a oportunidade de contra-interrogar ou confrontar nenhum dos dois. Pouco e tarde demais. Deve ser excluído. Qual exatamente é a informação que a advogada Zachar não tinha antes de hoje, meritíssima? Se ele olhar esses resumos e você tiver permissão para produzir um resumo, desde que todo o registro esteja disponível para a defesa para que possam verificar a precisão do resumo, isso é permitido. Essas são todas as informações que ele já tem. Está em formato compreensível para o júri. E eu não sei. Minha objeção foi a mesma em relação ao prova 116, que distorceu grosseiramente o número de dias que Alex Xavier ficou fora da escola com justificativas. Não importa para a questão de infrequência escolar. A escola registra isso da mesma forma. Certo. Deixe-me fazer essa pergunta. As partes que não são os resumos, elas estão corretas? Essas coisas você tinha? Nós temos esses registros, meritíssimo, mas discordo que tanto o resumo quanto, sabe, em particular parte do conteúdo desse resumo sejam sequer admissíveis. Acho que isso é desconhecido para outros atos. Isso não tem propósito relevante. O prejuízo à senhorita Dykman é ainda maior, pois a retratam como viciada ou alguém que obtém comprimidos, algo nunca discutido antes do julgamento. Meritíssimo, isso também diz respeito a outros atos que eles estão atribuindo ao Sr. Pedrin, certo? Vimos todos aqueles vídeos em que ele diz, você usa comprimidos? E ela responde, não, é você quem usa, certo? O júri pode ter acesso às informações para determinar se esses outros atos foram ou não comprovados conforme o padrão necessário. Novamente, não há nada nessas declarações, nesses resumos que eles já não tivessem anteriormente. Está dentro do período de acusação ou do período da acusação aqui, meritíssima. Então, O Estado deveria ter apontado isso como outro ato e questionado o Sr. Penryn, permitindo que eu o confrontasse sobre essas declarações no depoimento. eu não posso. Essas não são declarações dele. Ele não estava envolvido nessas mensagens. Eitlers e senhorita Dykman. Meritíssima, os advogados dela estão a representando como alguém que completou com sucesso o programa judicial para dependência química, especialmente em comparação com as evidências que apresentaram sobre o Sr. Pedrin. Ela concluiu com sucesso o programa judicial para dependência química, meritíssima. Ei, só um segundo, tá? Pelo amor de Deus. O problema que vejo é o seguinte. Não sei do que eles estão falando nessas coisas. 10, 3 comprimidos, seja o que for, não está claro a que se referem. Comprimidos prescritos. Não, eu entendo. Ok, eu entendo que são comprimidos prescritos, mas a realidade é que Xanax é oxicodona, o que é? Acredito que seja para medicamentos para dor ou o contrário. Advogado Zachar. Com licença, meritíssima, mas o advogado Zácar afirmou na declaração de abertura que ela pegava esses comprimidos da mãe por estar sendo machucada. Sim. Então ele admite que eles sabem quais são os comprimidos. Meu outro ponto importante, meritíssima, sei que não podemos prolongar isso, mas se ele... Entendi. Ontem me disseram que nosso depoimento direto não vai demorar tanto. Nossa maior preocupação é com o Sr. Zachers. Neste momento, o Sr. Zachar só vai começar por volta das 3h30 ou 4h, no melhor dos casos. E o Ministério Público levou o dia todo, então vou te dar uma escolha. Primeiro você pode usar um ou dois deles, eu posso te dar. Na verdade, acho que o 117 parece estar relacionado com aqueles comprimidos. Eu entendo isso. Os outros, quero dizer, os outros, você está se opondo ao 118... 117.
O primeiro do 117 já entrou o comentário sobre conseguir Xanax. E juiz, concordo que provavelmente isso é uma evidência de contexto relevante, essa mensagem sobre o Xanax. Minha objeção está em todas essas mensagens sobre, bem, oxicodona ou qualquer outra coisa. A advogada Záquer afirmou que ela está conseguindo porque está sendo machucada pelo Sr. Pedron. O que ela está dizendo para a mãe dela e nessas mensagens é que ela tem diferentes problemas de saúde e que não é para esse propósito, meritíssimo. Então acho que isso também afeta a credibilidade dela. Nós falamos sobre as mensagens de hidrocodona que eram recentes em relação à acusação. Eu não falei sobre mais nada. Todas elas estão no período de tempo em que essas acusações estavam incluídas na denúncia criminal. Só um segundo. Estou analisando esses resumos. Eu nem vejo a palavra oxicodona. Eu não vejo. Só estava analisando seus resumos, certo? É isso que foi dito aqui. Juíza, pessoas que estão negociando medicamentos não colocam o tipo de remédio que estão comprando nisso, certo? Tínhamos esse texto do roteiro sobre o Sr. Pedrin. Então, mas aí é pura especulação sobre quais são os medicamentos de verdade, certo? Nós não sabemos os medicamentos porque você não está... Exceto pela resposta ao Xanax, mas o resto você tem 9, você tem 2, você tem 10. Você vai à farmácia, quero dizer, você está me dando cerca de 4 minutos aqui para revisar isso. Então, se eu estiver citando errado, me desculpe. Eu não acho que ele tenha uma objeção legal adequada a isso, exceto que ele não gosta. Eu já declarei minhas objeções detalhadas repetidamente. Sim. Isso é uma questão de acesso prévio às provas e deveria ter sido entregue. Então, por que isso é uma questão de acesso prévio às provas? Gostaria de uma decisão meritíssima, pois tenho outras mensagens e teremos contra-interrogatório na próxima semana. Eu só gostaria... O contra-interrogatório será na próxima semana? Luísa. O que você... Eu Quero pensar em fazer uma pausa de 5 minutos. Preciso pensar, não sei. Para ser sincero, sim. Me dá uma pausa de 5 minutos, tá bom? Vamos contra-interrogar as testemunhas na próxima semana.